E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula 10 do nosso curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. Essa é a última aula dessa primeira parte, desse primeiro volume do nosso curso, todo baseado no nosso livro, né? O nosso livro tem vários assuntos, ele encerra com o assunto da aula de hoje, e é essa aula que vai encerrar também essa primeira parte do nosso curso em vídeo. É uma aula bem legal, principalmente para você que quer aprender um pouquinho mais sobre harmonização, que quer construir harmonias mais complexas, mais legais. Porém, você vai precisar saber bastante coisa que a gente trouxe anteriormente. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não viu nenhum dos nossos outros vídeos, dá uma olhadinha para ver se tem algum assunto ali que a gente tratou anteriormente que você não conhece. Se você ainda não baixou o nosso livro, também fica à vontade para baixar, ele é gratuito. Todas as atualizações também são gratuitas, é só você fazer o download novamente do arquivo. Não precisa se cadastrar. Nosso intuito em divulgar esse trabalho é promover aí o conhecimento da teoria musical, principalmente para o uso nas igrejas. Então, fica à vontade para compartilhar esse material também. Tem bastante coisa lá, muitos exemplos práticos, bastante material para você aprender, muitos exemplos, muitas ferramentas para você poder desenvolver o seu conhecimento, tá bom? O assunto de hoje, que fecha o nosso ciclo aqui, é modulações e a cadência 2-5-1. Vamos falar exatamente o que são essas duas coisas na sequência. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto bíblico que eu trouxe para a gente meditar hoje. Está lá em Efésios 2, versículo 8 a 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Primeira coisa que eu gosto de falar sobre esse texto é que a gente conhece bem a primeira parte e a segunda parte nem tanto, né? A gente fala muito sobre a salvação é só pela graça, e a gente esquece que tem a segunda parte do versículo. E eu gosto de falar sobre esse texto, porque para mim ele é muito forte, porque eu entendo que Deus nos trouxe para a presença dele, nos deu dons, nos deu talento, tudo pela graça, não é pelo nosso esforço. Se dependesse de nós, nosso esforço seria em vão. Porém, todo esse empoderamento que o Senhor nos dá, através do Espírito Santo, através da graça, ele tem um objetivo, não é para nós mesmos, é para que a gente possa fazer essas obras, essas boas obras, que Deus ele preparou de antemão para nós. E esse trabalho que a gente traz aqui hoje, eu entendo que é parte disso. A gente faz um trabalho aqui com o objetivo de servir os nossos irmãos. E se você está aqui hoje aprendendo, se desenvolvendo aí com o objetivo aí de aprender para tocar melhor, eu tenho certeza que você também tem essa preocupação de usar o teu dom, o teu talento na obra de Deus para poder aí divulgar o Evangelho. E saiba que nisso Deus tem um plano, Ele preparou isso de antemão para você. Então, se apoie, se apegue à graça de Deus para a sua salvação, mas use esse dom, esse talento que Deus te deu, para também fazer essa outra parte, que é essas boas obras que Deus preparou de antemão, para a gente servir os nossos irmãos, servir o corpo de Cristo, servir a igreja. Tá bom? Vamos lá então para o nosso assunto? Primeiro vamos falar sobre modulação. O que é modulação? Modulação, eu trouxe um conceito aqui bem simples, mas que ilustra bem o que ela é a transição de tonalidades dentro de uma harmonia. Também é conhecida como modulação harmônica. Se você procurar sobre modulação harmônica, você vai ver um conceito parecido com esse. Ok, se você assistiu a nossas aulas anteriores, principalmente a aula sobre transposição, talvez você tenha alguma dúvida agora, né? Porque eu falei lá na aula sobre transposição, que transposição também é a transição de tonalidade. Então é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A primeira coisa que você precisa saber é que, tecnicamente, sim, modulação e transição é igual, não tem diferença. Porém, na prática, a gente tem diferenças. Tanto a modulação quanto a transposição, elas alteram a tonalidade da música. Porém, na modulação, a gente tem uma transição rápida, e enquanto na transposição, a gente tem uma alteração de tonalidade longa ou até mesmo permanente. Tá? Eu vou trazer um exemplo aqui, ó, que é essa música que é bem conhecida, Tico Tico no Fubá. Eu peguei essa daqui porque tem a partitura, e na partitura é muito fácil de perceber isso, tá? Eu escrevi aqui, né, que na prática existe uma mudança na armadura. Que armadura, né? Talvez seja, como assim armadura? É na armadura da clave. A gente fala sobre isso lá no início do livro, que eu indiquei para vocês agora. A gente tem um capítulo sobre notação musical, sobre conceitos fundamentais da música, e a gente fala sobre a armadura da clave. O que é a armadura da clave? Para quem não conhece, deixa eu só alterar o ponteiro do mouse aqui. Para quem não conhece, a armadura da clave é isso aqui. Ó. A gente tem a clave de Sol, que é esse desenho bonitinho aqui que todo mundo conhece, né, que está bem associado com a música. E a gente tem sustenidos ou bemóis na frente da clave. Isso se chama armadura. O que a armadura da clave ela diz? Ela diz qual é a tonalidade da música.
Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma armadura na clave de Sol com um sustenido. Qual que é a tonalidade que tem um sustenido só na escala? Aí a gente precisa entender lá o assunto lá do início do curso, que a gente fala sobre as escalas, onde a gente traz lá a formulinha lá das escalas, e a gente consegue, a partir daí, saber qual escala tem um sustenido, dois sustenidos, três sustenidos e assim por diante. Nesse caso aqui, a armadura da clave com um sustenido, ela diz que a música é em Sol ou Mi menor. E aí a gente vem para a aula sobre escalas menores, que eu expliquei para vocês que as escalas elas sempre têm uma escala equivalente. Tanto uma menor tem uma equivalente maior, quanto uma escala maior tem uma equivalente menor. Nesse caso aqui, tanto a escala de Sol maior quanto a escala de Mi menor tem a mesma armadura, ou seja, elas têm a mesma formação. É um sustenido só nessas duas escalas. Tá? Então, essa música aqui, se você olhar só para a armadura, ela pode ser tanto Sol maior quanto Mi menor. São escalas equivalentes, tá bom? Nesse caso aqui, a música é em Mi menor. Dá para ver bem porque o primeiro acorde é um Mi menor. Beleza? Então, essa é a primeira coisa. A gente entender qual que é a tonalidade da música. E aí, ó, essa música vem por vários compassos, ó, com a mesma armadura. Aqui também, no compasso 13, a mesma armadura, no 17, a mesma armadura, mas aí no 22, olha só, mudou a armadura da clave. Tá vendo? Agora essa música trocou de tom. E perceba, ó, que no compasso 26 ela continua, no 31 continua, vários compassos com a mesma armadura. Isso quer dizer o quê? Que houve uma transposição. A música mudou de tom de forma permanente ou por um trecho longo. E aí isso caracteriza uma transposição. No entanto, nessa música também a gente tem modulação. Olha só, aqui bem no comecinho, ó, a música começa em Mi menor. E aí, ó, no meio da partitura aqui, ó, tem algumas notas com acidente, com sustenido. Quando você tem um acidente dentro da partitura, quer dizer que essa nota que está sendo tocada ela está fora da escala original, ou seja, ela foge dessa armadura. Por quê? Nessa armadura aqui, a única nota com sustenido é a nota Fá sustenido. Tá? Agora aqui, ó, eu tenho um Ré sustenido e aqui eu tenho um Lá sustenido. Então aqui aconteceu alguma coisa, essa música saiu um pouquinho da escala original. E a gente tem um acorde aqui, o Si com sétima, que não faz parte do campo harmônico de Mi menor. Aí a gente precisa entender sobre campo harmônico. Tá? Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, por favor, escreva um comentário aqui, ou entra lá no nosso site, no blog, e posta lá uma dúvida, ou me manda um e-mail, a gente explica de novo. Tem a aula sobre campo harmônico, tem a aula sobre escala menor para você também. Só procurar aí no YouTube você acha, tá? Então, esse acorde Si com sétima, ele também é um acorde que foge da escala original, da escala natural de Mi menor. Nesse caso aqui, a gente teve uma modulação de Mi menor natural para Mi menor harmônico. Ainda é a escala de Mi menor, só que é Mi menor harmônico. Então, a gente teve uma modulação. Depois voltou para o Mi. Você vê que tem vários acidentes aqui. Porque o chorinho, né, pela característica do próprio estilo musical, ele é bastante acidentado, digamos assim. Por isso que fica bonito. Aí a gente tem aqui Mi menor. Depois a gente continua aqui. Depois eu tenho um Fá sustenido maior, com sétima. Que também sai do campo harmônico. Aqui a gente também tem outra modulação. Depois outro Si com sétima, volta para o Mi menor. Então a gente tem várias modulações. Só que perceba aqui, ó, que nesse trecho todo que eu estou explicando aqui, onde tem essas modulações, não teve mudança na armadura da clave. Então, nesse caso, são modulações, não transposições. Tá bom? Quando você começa a estudar mais, e você começa a analisar a cifra das músicas com um olhar um pouco mais técnico, mais teórico, você vai perceber isso com muita frequência mesmo. Tá? Por isso que eu estou trazendo esse assunto. As modulações, elas são muito comuns na música. A gente não percebe, muitas vezes, que a música ela alterou a tonalidade. Mas ela muda o tempo todo. Se você começar a olhar as músicas com um pouco mais de atenção, você vai perceber isso, tá bom? E aí assim, né? A gente tem, depois da modulação, a gente já tem a cadência 2-5-1. E por que eu estou trazendo esses dois assuntos juntos? Porque a cadência 2-5-1 ela é muito utilizada para fazer modulações. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês verem, tá? É uma cadência muito comum. Não necessariamente a cadência 2-5-1 ela vai trazer uma modulação, mas ela é muito usada. Quando a gente tem modulações, normalmente a gente tem alguma coisa da cadência 2-5-1 envolvida. E vocês vão ver isso na prática aqui. Também ela é usada para preparação dos acordes. Quando eu quero preparar uma transição entre vários acordes, eu posso usar uma cadência 2-5-1, que fica legal também. E como eu falei, ela é muito usada para modulações. Existe um padrão nessa cadência. Lembra da cadência 1-4-5-1, que é a cadência padrão da música que a gente trouxe lá quando a gente começou a falar sobre funções harmônicas? A gente falou sobre ela, né? Que é a cadência da tônica, subdominante, dominante e resolve na tônica de novo. Aqui essa cadência é bem parecida, tá? Vocês vão perceber isso aqui no decorrer da aula.
Mas a gente tem um padrão. O segundo grau, que é o 2 aqui, ele é sempre um acorde menor, sempre um acorde menor. O grau 5, que é o grau dominante, ele sempre vai ser um acorde maior. E o primeiro grau aqui, que é onde resolve a tensão do acorde 5, que é o dominante, ele pode ser um acorde maior ou menor. Tá? Então, a cadência 2-5-1 ela é usada tanto para transições, né, para acordes maiores, quanto para acordes menores. Por isso que ela é tão usada, ela é tão versátil. Tá bom? Então, a primeira coisa a entender é esse padrão. Se não tiver esse padrão, você não está numa cadência 2-5-1. Você está em outra cadência, tá? Mas não na 2-5-1. Beleza? E aí, assim, ó, eu trouxe aqui um pequeno exemplo, um exemplo inicial, que é uma música muito conhecida, bem antiga. Existem várias versões dessa música. Eu trouxe a que eu achei mais simples, tá? Eu trouxe a cifra mais simples de todas para a gente poder estudar. Depois a gente vai desenvolver. Se você conhece essa música um pouco diferente, assim, com uma letra diferente ou com uma harmonia diferente, não se preocupe, porque tem variações mesmo, tem várias versões, mas essa aqui que eu peguei é a mais simples, só para ficar fácil de entender, tá bom? Cristo nome mais alto está em Dó maior. Então a primeira coisa a gente vai analisar aqui a harmonia, depois eu vou tocar para vocês poderem perceber isso no seu ouvido, tá bom? Mas assim, ó, é uma música bem simples, tem poucos acordes, muito fácil, e a gente olhando aqui, ó, as notinhas azuis, aqui os graus azuis, eles são graus que eu quis destacar. Por quê? Porque são 2-5-1, é um segundo cadencial. Tá? A gente sempre que fala 2-5-1, a gente também fala segundo cadencial. Por que segundo cadencial? Porque começa com o segundo grau, tá bom? Então aqui a gente tem aqui, ó, Dó, que é o primeiro grau, a gente está em Dó maior, né? Então a gente está no campo harmônico de Dó maior. Então a gente tem o primeiro grau, depois a gente tem o sexto grau, e aí depois a gente tem o nosso primeiro 2-5-1, ó. 2, 5, 1. O que é o 2-5-1? Nesse caso aqui, ó, o acorde Ré menor, ele é um subdominante secundário. Lembra da aula de funções harmônicas? Tem a aula sobre funções harmônicas secundárias, que a gente fala lá que o segundo acorde do campo harmônico ele tem uma função secundária de subdominante. Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, talvez porque você ainda não tenha entendido a questão das funções harmônicas, tá bom? E aí é bom você revisar um pouquinho. Mas segue aqui comigo que eu vou tentar explicar para você, tá? O acorde subdominante, que o subdominante natural é o quarto acorde da escala, no caso da escala de Dó, do campo harmônico de Dó seria o acorde Fá, ele tem um subdominante que também pode ser usado, que é o acorde 2, que é um acorde menor. Sempre no campo harmônico maior, o segundo acorde é menor, tá bom? Então a gente tem aqui um Ré menor, preparando um dominante, que é o Sol, que é o dominante normal, que o Sol, ele gera uma tensão que é resolvido pela tônica, que é isso aqui, tá? Aí as pessoas perguntam assim, então é quase a mesma coisa do que a cadência 1-4-5-1, que é a cadência padrão, né? Que o 4 é o dominante, o 5 é o subdominante e o 1 é a tônica. É quase igual, mas não é igual, tá? Tem diferenças. Eu falo sobre isso na aula sobre escala menor, que os acordes menores, eles têm uma conotação diferente para o seu ouvido. Ele traz uma intenção diferente. Só que assim, a cadência 2-5-1, ela não é só para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Vocês vão perceber na sequência. Tá? Esse aqui é um exemplo simples. Depois eu vou trazer um exemplo mais elaborado para vocês. Mas eu gostaria que vocês percebessem que essa cadência ela é muito comum. Você vê esse tipo de transição, um acorde menor, um dominante e uma tônica nessa sequência. Tá? Você vê isso com muita frequência nas músicas. Se você começar a olhar suas cifras aí, você vai ver esse padrão acontecendo muito. Ele acontece tanto quanto o padrão 4-5-1. O 2-5-1 e o 4-5-1, eles são as duas cadências mais usadas na música, de forma geral. Não importa o estilo musical, tá bom? Então, a gente tem o nosso primeiro, segundo cadencial aqui, depois a gente tem outro aqui, ó. Ré menor, Sol e Dó. E aí, depois, aqui embaixo, ó, no coro, a gente tem o 4-5-1. Aqui, ó, 4-5-1, 4-5-1. Não necessariamente precisa ser nessa sequência, né, mas o subdominante, ele pede ou tônica ou dominante. Tá? E o dominante normalmente vai pedir a tônica. Ele pode voltar para o subdominante, mas ele resolve na tônica no fim. Então a gente tem aqui essa harmonia bem simples. Tá? Eu vou tocar agora, só para vocês poderem ouvir, e eu vou tocar uma vez aqui com o subdominante secundário, que é o Ré menor, e vou tocar uma vez com o dominante normal. Vocês vão ver que ambos funcionam, porém nesse caso, o subdominante secundário, o Ré menor, nesse caso ele é melhor. Olha só.
Bem simples essa harmonia, a melodia também é bem simples. Não sei se deu para perceber, mas na segunda vez aqui, no lugar desse Ré menor aqui, eu coloquei um Fá. A única coisa que eu tive que fazer para poder tocar a melodia e a harmonia junto, eu tive que alterar um pouquinho o acorde de Fá. Eu tive que fazer um Fá com sexta. Por que a sexta? Porque a sexta da escala cromática de Fá é a nota Ré, que é a nota da melodia. Então eu precisei colocar a nota da melodia junto com o acorde para poder tocar para vocês. Tá? Mas se tivesse feito um acorde Fá normal, também teria funcionado. Só que o acorde Fá sem a nota Ré, ele ia destoar da melodia. Por isso que nesse caso, o acorde Ré menor é melhor, porque na formação do acorde Ré menor, eu tenho a nota da melodia. E isso é um critério que você pode usar para definir quando usar o dominante, o subdominante normal, né, no caso o acorde Fá, ou o subdominante secundário, que nesse caso é o acorde Ré menor. Nesse caso específico, o Ré menor fica melhor por causa disso, porque a nota Ré faz parte da melodia no momento onde entra o acorde Ré menor. Se eu colocar um Fá aqui na formação do acorde Fá, eu tenho uma nota Dó, e aí eu vou ter uma nota Dó na formação do acorde e uma nota Ré na melodia. Isso pode não ficar muito bom para o ouvido. Tá bom? Não sei se deu para entender bem, espero que sim. Mas aí assim, a gente fez aqui um segundo cadencial bem simples, que é só uma variação da cadência padrão, que é a 4-5-1, tá bom? Então agora a gente vai ver o segundo cadencial sendo usado para preparação de outros acordes, que é aqui que começa a ficar interessante. Aqui que começa a fazer sentido a gente pensar no segundo cadencial. Então assim, ó, o que eu falo sempre, tá? A utilização do segundo cadencial depende do foco. Como assim o foco? Qual que é o acorde que você quer preparar? No nosso caso anterior aqui, a gente queria preparar o acorde Dó. Tá? Então, para preparar o acorde Dó, eu preciso fazer um segundo cadencial que termine em Dó. E quando eu estou fazendo um segundo cadencial que termina em Dó, eu preciso pensar no campo harmônico de Dó. Então, essa é a premissa que você precisa utilizar para fazer essas transições. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né? E se a gente quisesse mudar o foco para o Lá menor? Lembra aqui, ó, eu tenho um Lá menor logo como segundo acorde. E se eu quisesse fazer um segundo cadencial para preparar a transição para esse Lá menor? Eu poderia? Eu poderia. E aí como que eu faço isso? Através de modulação. Ah, não entendi ainda. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Então vamos lá. Se eu quero preparar o acorde Lá menor, eu preciso mudar o meu foco para o acorde Lá menor. Em vez de focar no campo harmônico padrão, original da música, que no caso é Dó, eu vou pensar no campo harmônico de Lá menor. Porque eu preciso construir um segundo cadencial de Lá menor. Tá? Então vamos lá. Primeiro que eu tenho o campo harmônico de Lá menor. Tem todos esses acordes aqui. Tá? Lembrando que o segundo cadencial é sempre o segundo grau menor, o quinto grau maior, e aí o primeiro grau pode ser maior ou menor. Nesse caso aqui a gente vai usar o menor, né? Porque eu estou preparando um Lá menor. Beleza? Então olha só. Eu fiz aqui ó, o campo harmônico e coloquei aqui já o segundo cadencial. Qual que é o segundo cadencial de Lá menor? É o 2, o 5 e o 1 de Lá menor. Tá? Então são esses três acordes aqui. Ó, o Si menor com sétima e quinta diminuta, o acorde Mi e o acorde Lá menor. Aí eu falei acorde Mi, né? Não Mi menor. Por que eu falei o acorde Mi? Porque o quinto grau precisa ser maior, senão você não forma essa cadência. Tá bom? Então veja aqui, ó, eu coloquei aqui embaixo essa transição aqui, ó, do Dó para o Lá menor. Então, entre o Dó e o Lá menor, eu fiz um 2, 5, 1. Ó. 2 aqui é esse acorde, o 5 aqui é o Mi maior com sétima e o 1 é o Lá menor. Por que você pôs com sétima, Luciano? Porque quando a gente faz segundo cadencial, o ideal é usar tétrades. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas o ideal é usar tétrades, tá bom? E aí como é que fica essa cadência quando a gente toca ela? Ouça aqui, ó. Eu vou tocar bem devagar para você poder perceber bem a transição entre os acordes, tá bom? De novo. Beleza? Já deu uma encorpada na harmonia. Só para eu adicionar aqui um segundo cadencial. E aí tem um detalhe que eu não falei anteriormente, mas se você assistiu bem às nossas aulas sobre a escala menor, você deve ter percebido que aqui
Nesse caso, eu estou usando uma escala menor harmônica. Por quê? Porque o Mi maior está no campo harmônico não da escala menor natural, mas sim da escala menor harmônica, tá bom? E aí aqui na hora de improvisar, se você fosse tocar isso aqui, improvisar um solo, alguma coisa, você teria que se preocupar em tocar a escala menor harmônica, tá bom? Aí tem muitas variações, alguém pode ter uma opinião diferente, não tem problema, tá? Mas o fato é, quando você tem um acorde Mi maior, você está dentro de uma escala menor harmônica no campo harmônico de Lá menor, tá bom? E aí assim, se a gente fosse fazer agora, vou voltar a cifra aqui, ó. Vou voltar. E se eu quisesse preparar agora esse Ré menor como um segundo cadencial? Poderia? Poderia também, usando o mesmo método, tá bom? Eu já deixei tudo pronto aqui. Então eu preciso agora pensar no campo harmônico de Ré menor, porque o foco do segundo cadencial é o Ré menor. Então eu preciso ir para o campo harmônico de Ré menor e construir um segundo cadencial ali. Então eu já deixei marcado aqui, ó, a gente também vai finalizar, né, com um Ré menor. Então a gente vai fazer um campo harmônico aqui menor harmônico, tá bom? Então nem vou olhar esse aqui em cima, eu pus aqui só para você ver. Esse aqui é o natural, o campo harmônico natural, e esse aqui é o campo harmônico menor harmônico de Ré menor. Então eu tenho aqui o 2, que é o Mi menor com sétima e quinta diminuta, eu vou ter um Lá maior e eu vou ter depois o Ré menor, que fecha aí o meu segundo cadencial. Então, ó, esse é o segundo cadencial que a gente fez agora há pouco, e agora eu vou colocar mais um aqui, ó. E aí fica assim, ó, vou tocar os acordes também de forma bem lenta, para você poder perceber a transição. Viu como fica legal? Vou tocar de novo. Você poderia incorporar até um pouco mais essa melodia e essa harmonia usando outras dissonâncias, tá? Eu não estou tocando aqui tudo que é possível tocar para deixar o assunto simples para você, mas você poderia colocar outras notas aqui nos acordes, poderia ser aqui um Lá com sétima e décima terceira, por exemplo, ou um Lá com sétima e quinta aumentada, alguma coisa assim. Daria para fazer várias variações aqui desses acordes, porém, você seguindo aqui essa sequência do 2-5-1, né? Um acorde menor com sétima, no caso aqui um acorde menor, um acorde maior e a tônica de volta, né? A tônica, no caso aqui, do campo harmônico menor. Tranquilo? Deu para entender como é que funciona? Então aqui a gente preparou duas transições de acorde e eu poderia usar a segunda cadencial para quase qualquer transição. Ele funciona bem para quase qualquer coisa. Aí é óbvio, você precisa tocar, ouvir, ver se combina, se faz sentido com a melodia, com a intenção ali da melodia, né, com a letra e tudo mais, porque você também não pode deixar a música complexa demais. Tome cuidado na hora de reharmonizar, porque se você reharmoniza e fica muito complexo, às vezes fica difícil até de cantar, fica difícil de solar em cima de uma harmonia complexa, tá bom? Então tem que ter bom senso nesse caso. Eu falo sempre que menos é mais. Na maioria dos casos, você colocar muitas coisas na harmonia, fica difícil, fica pesada a música. Então tem que tomar cuidado. Aqui eu estou dando alguns exemplos de modulações que ficam legais para você poder exercitar, tá bom? Aí agora a gente tem aqui mais um segundo cadencial para você exercitar, que é o segundo cadencial de preparação do Fá. Qual Fá? Esse aqui, ó, que é quando inicia o coro lá, o refrão. Normalmente a gente faria só o Dó e depois iria do Dó direto para o Fá. E esse segundo cadencial aqui, Sol menor, Dó com sétima, Fá, eu tenho certeza que você já ouviu. Se você já toca aí há algum tempo, uma música em Dó, é muito comum ter esse segundo cadencial, Sol menor, Dó e Fá. Talvez você não sabia. E isso é um segundo cadencial. E agora você sabe, tá bom? Como funciona esse segundo cadencial? Do mesmo jeito de todos os outros. A gente coloca o foco no acorde final da cadência, né, que no caso é o acorde Fá, e a gente constrói o segundo cadencial a partir do campo harmônico de Fá. Então aqui tem o campo harmônico de Fá, eu vou pegar aqui o 2, o 5 e o 1, que é o próprio Fá. Então eu tenho Sol menor, Dó e Fá. Beleza? Aí a gente pode colocar sétima, se quiser, pode colocar outras dissonâncias, como eu falei, né? O normal é a gente usar tétrades. Não é obrigatório, mas é o normal usar. O Dó com sétima aqui é bastante comum usar um acorde com sétima antes do acorde da tônica, porque a sétima, o acorde com sétima, se você viu a nossa aula sobre trítono,
ele tem lá aquela tensão forte que puxa a resolução do dominante. Não é obrigado a usar a sétima, mas se você usar, ele vai ter essa transição um pouco mais clara, tá? Então, como é que fica essa melodia e essa harmonia tocada com essa composição aqui? Eu vou tocar todos os acordes aqui para você poder ouvir, tá? Bem comum, né? Essa transição Sol menor, Dó e Fá. Beleza? Tá vendo quantos usos para o segundo cadencial a gente tem? Ele é muito legal. Quando você conhece, quando você começa a perceber ele dentro da música, você começa a ver o quanto que ele é importante e quanto que você pode usar ele, tá bom? Tem aqui agora uma cifra bem mais complexa aqui, bem mais cheia de acorde. Tá um pouco exagerado, na minha opinião, mas é para você ver os diversos usos do segundo cadencial. Eu deixei todos os acordes do segundo cadencial em azul, tá? Então eu tenho aqui o Dó e o Lá menor, então eu estou preparando aqui com esse segundo cadencial o Lá menor, depois eu estou preparando o Ré menor, depois aqui a gente repetiu as mesmas cadências aqui, e aqui, ó, veja que eu coloquei um acorde diferente. Lembra que eu falei que a gente pode acrescentar algumas coisas, outras dissonâncias ao acorde? Eu acrescentei aqui uma quinta aumentada. Depois aqui, ó, eu tenho um monte de segundo cadencial, tá bom? Eu vou tocar essa cifra toda para você poder ouvir, e aí você vai ver o quanto que dá para usar esse recurso. É óbvio que você precisa ter bom senso, mais uma vez eu gosto de frisar bastante isso, porque é um erro comum dos músicos, quando estão aprendendo harmonia, a hora que ele descobre um recurso legal, ele quer usar o tempo todo. Você precisa ter bom senso. Se usar o tempo todo fica bom, beleza, segue em frente. Mas tem que ver se isso vai combinar com os outros arranjos que eventualmente já existam na música, se vai combinar com a questão da melodia, se vai dificultar ou não a execução da melodia por quem canta ou por quem está solando a melodia. Então você tem que pensar em todos esses aspectos antes de você dar complexidade a uma harmonia. Mas eu vou tocar aqui agora para você poder ouvir, beleza? Vamos lá. Viu só como que já dá uma diferença? Você colocar um pouco mais de complexidade na harmonia, muitas vezes fica bem interessante, né? Eu espero que você tenha gostado desse exemplo. A gente transformou uma cifra muito simples em algo um pouquinho mais rebuscado, mais trabalhado, mas aí que deu uma cara toda diferente para a harmonia. Eu trouxe mais um exemplo aqui também, que é uma cifra bem simples, originalmente falando, que aqui eu já trouxe ela com alguns acordes a mais, tem vários segundo cadencial aqui. Dessa vez eu não marquei quais são os segundo cadencial, para você poder perceber quais são eles aí naturalmente. Tá? Se você já entendeu a regra, é bem tranquilo de você identificar. Eu vou tocar agora essa harmonia para você ver como é que fica. Essa daqui é bem convencional mesmo, não tem nada muito diferente, assim, a gente não mudou muito. É só para poder dar aquela encorpada mesmo na harmonia, beleza? Vamos lá.
essa cifra, essa harmonia ficou bem simples, nada demais, eu só coloquei alguns acordes adicionais na harmonia original para poder combinar a melodia com a harmonia, e aí coloquei alguns segundo cadenciais aqui para você ver eles também sendo usados na prática. Você podia não usar eles e também ia dar tudo certo, mas enfim, como a gente quer exercitar esse conceito, eu trouxe esse exemplo aqui que é bem legal, é bem simples, você pode tentar usar exemplos parecidos em outras harmonias também. Para finalizar então, como é que a gente resume essa nossa regra de formação do segundo cadencial? A primeira coisa que você deve olhar é que o campo harmônico que você vai ter que analisar é o campo harmônico do acorde final do segundo cadencial. É o acorde que você vai pôr o foco. Então, se você quer fazer um segundo cadencial para Fá, independente de qual que é a tonalidade original, você vai pensar no campo harmônico de Fá. Mesmo que os acordes, em alguns casos, eles saiam do tom, saiam da tonalidade original. Por exemplo, no nosso caso, a gente fez um segundo cadencial para Ré menor, que tinha um acorde Lá maior, que não está dentro do campo harmônico de Dó, que é a tonalidade da música. Então, muitas vezes vai acontecer isso. A tonalidade da música é uma, o campo harmônico do acorde de destino, o acorde final do segundo cadencial é outro campo harmônico, e os acordes podem não bater. Pode bater, pode não bater, não tem problema, porque no segundo cadencial, esses acordes que ficam fora do tom, eles se ajustam, digamos assim, à harmonia. A única coisa que você precisa cuidar é para que essa harmonia nova, ela não entre em conflito com a melodia. Se entrar em conflito com a melodia, aí você tem um problema, porque o ideal é que você não mude a melodia em função da harmonia, quando você está fazendo essa reharmonização, tá bom? Então, depois que você parou, olhou qual que é o teu acorde final, o seu foco, você vai analisar o campo harmônico desse acorde e procurar os graus 2, 5, 1. Por exemplo, se a gente está fazendo um segundo cadencial para Ré menor, a gente olha o campo harmônico de Ré menor e procura quais são os acordes 2, 5, 1 desse campo harmônico. Depois a gente ajusta os acordes para que no grau 5 sempre seja um acorde maior. Como é o caso dos campos harmônicos menores, muitas vezes a gente vai ter que colocar ali um campo harmônico menor harmônico, tá? Que tem um acorde maior no quinto grau. Depois você encaixa outros intervalos no acorde, se você quiser, você põe uma sétima, uma quarta, 11ª, a dissonância que você quiser, e aí você pratica, experimenta, vê se fica bom, vê se fica ruim, e aí você vai ajustando, tá? O segundo cadencial é, na minha opinião, a melhor forma de você iniciar a reharmonização de harmonias. Você pode colocar muitos outros acordes, tem outras técnicas, mas eu gosto de ensinar primeiro o segundo cadencial, porque apesar de ser uma cadência tão simples, muitas vezes as pessoas não conhecem, e aí a hora que a pessoa conhece, ela começa a explorar e começa a saber usar, e isso faz uma diferença bem bacana nas harmonias. Beleza? Então é isso que eu tinha para essa aula, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, mande um e-mail, deixe uma mensagem nesse vídeo, ou entra lá no nosso blog, também deixa um comentário lá, a gente responde todos os e-mails, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse curso, que ele tenha te abençoado de alguma forma, que você tenha aprendido alguma coisa que seja útil aí no seu dia a dia. Estou à sua disposição. Fica com Deus, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.